Olá, turma do oitavo ano. A gente continua aqui no nosso capítulo, né? Os artistas popular brasileiros. E a gente continua falando um pouco aí dessa arte popular brasileira. Nós falamos na aula passada sobre a literatura de cordéis, que eram artistas que não tiveram formação nenhuma, né? E faziam obras belíssimas, faziam versos, poemas belíssimos, então eram classificados como artistas populares. E aí no nosso slide, nós vamos prestar atenção aí no slide, na nossa aula online, a gente também vai utilizar o livro. Então a gente tem aí o nosso slide, onde a gente vai falar sobre a arte popular. A arte popular se configura como uma forma de expressividade do artista do povo, é constituída por artefato, peças artísticas e escritos produzidos por pessoas, às quais não se atribui nenhum conhecimento acadêmico ou letrado. Artistas populares nunca frequentaram nenhuma faculdade de arte ou instituição que pudesse lhe certificar ou especializar. São simples representantes do povo que possuem uma habilidade ou dom e o desenvolveram. Foi o que a gente viu na aula passada, são essas pessoas que nunca passaram por uma faculdade, né? Nunca tiveram conhecimento relacionado a isso, que a gente classifica como artesão, e também são classificados como os artistas populares. Então, eles nunca frequentaram faculdade, nunca passaram por um curso, ou então eles aprenderam esse ofício que foi passado de geração para geração na família deles, ou eles aprenderam aprenderam com os pais, com as mães, com os avós, ou simplesmente alguns já nasciam com dom, ou simplesmente eles foram, começaram a fazer, começaram a buscar e começaram a aprender. Então eles não têm formação nenhuma. E a gente tem alguns mestres da arte popular, São essas pessoas que não tiveram nenhuma formação, e que se destacaram nessa arte popular, se destacaram nesse mundo artístico. A gente tem uma pessoa muito famosa, que é o Vitalino Pereira dos Santos, pernambucano de Caruaru, conhecido como Mestre Vitalino, muito famoso, por sinal, o Mestre Vitalino. É um dos ceramistas mais populares do Brasil. Suas obras materializam o imaginário do sertão nordestino, com elementos e personagens de seu cotidiano, que transmitam pelas mais diferentes situações e posições sociais. Em Caruaru, é possível visitar o local onde ele residiu, que se tornou a Casa-Museu de Mestre Vitalino. Então, Vitalino ele é conhecido como mestre, o mestre ceramista, um dos mestres ceramistas mais famosos é o mestre Vitalino. Só que o nome dele é Vitalino Pereira dos Santos, mais conhecido, ficou muito mais conhecido como mestre Vitalino, Então, suas obras materializam o imaginário ali do sertão nordestino. Ele retratava os elementos do cotidiano, os personagens do cotidiano, mas tudo dele envolvia a cerâmica. Então ele é muito conhecido como o artista ceramista, mestre Vitalino. E a gente também tem uma obra de arte aí do mestre Vitalino, da cerâmica, Ele retratava esse cotidiano, as pessoas se locomovendo de um lugar para outro, Então aí ele retrata numa cerâmica. E o próximo a gente tem o Geraldo Teles de Oliveira, mineiro de Itapecerica. O escultor foi conhecido como GTO, que é a abreviação do seu nome, Sua terra, a abreviação do seu nome, sua terra, com suas festas religiosas, danças típicas e temas religiosos, era a sua inspiração, Então, ele ficou mais conhecido na sua terra pelas festas religiosas, que ele fazia nesse caso, as suas esculturas das festas religiosas. As festas religiosas serviu como tema de inspiração para ele, então ele utilizava muito isso. E a gente tem aí a Isabel Mendes da Cunha, que era de Mineiro, de Itinga. Isabel Mendes da Cunha, que era de Mineiro e Itinga. Ela, ainda jovem, se mudou para o Vale do Jequitinhonha e desde menina já criava peça no barro, imitando a mãe, que era louceira. A mãe dela fazia louças, Então ela ganhou reconhecimento com suas produções de boneca, representando casais de noivos
e mães amamentando. Então ela teve aí todo um reconhecimento histórico, porque ela fazia ali com barro, manuseava o barro, fazia vários tipos de boneca, e logo depois ela começou a fazer casais de noivos e mães amamentando. Então ela retratava, assim como o Geraldo, ela retratava ali o cotidiano deles, a vivência deles, o que eles estavam vivenciando, o que eles acabavam vivenciando no dia a dia deles, ela retratava nas cerâmicas. E a gente tem o próximo slide, as manifestações e patrimônio cultural. Então, as manifestações culturais existentes no Brasil refletem nossa história e nossas heranças culturais. Lógico que vai manifestar a nossa história, a nossa herança cultural, os povos que por aqui passaram, os povos que tiveram influência nessa cultura, né? Isso tudo permanece. E, como eu já falei para vocês, até aqui em São Luís a gente tem muita influência de vários outros povos, né? Que por aqui passaram, deixaram influência na nossa manifestação cultural. Então, para garantir a preservação da identidade cultural de comunidade e artistas espalhados por toda a região do país, essa expressão são consideradas também patrimônio cultural. Conheça algumas manifestações conhecidas como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Então, como eu falei para vocês, existem várias manifestações, né, cultural aí pelo Brasil, e a gente tem aqui um patrimônio cultural imaterial. O que é imaterial? É algo que eu não consigo pegar. Ele é tangível, nesse caso, eu não consigo pegar. O que eu não consigo pegar? A congada, nesse caso, o ensinamento da congada, a dança, a congada, o tambor de crioula, né? A marujada, o coco do Nordeste. Então, o que foi a congada? A congada era uma celebração que ocorre em diversas regiões do país e ela tem influência da região de matrizes africanas. Olha a influência africana aqui no Brasil, né? Que aconteceu ali no século XVII. As congadas, nesse caso, ela acontece ali em Minas Gerais e são consideradas patrimônio imaterial do Brasil. É uma manifestação cultural. E a gente tem, turminha, aí o tambor de crioula, né? Que é uma manifestação de origem africana também. Olha a manifestação de origem africana aí, né? Uma manifestação de origem africana que acontece predominantemente no estado do Maranhão, aqui no nosso estado, né? Durante o carnaval e as celebrações do Bumba Meu Boi. Predominante mesmo a celebração do do tambor de crioula, turminha, é mais na celebração ali do Bumba Meu Boi, não tanto do carnaval. E eles também fazem a apresentação da época do Divino, né? Que é uma manifestação cultural que acontece ali em Alcântara, certo? É praticado como divertimento e manifestação religiosa com dança, canto e batuque. E a gente tem a marujada, é um folguedo comemorado no norte e nordeste do Brasil. A encenação retrata a descoberta marítima dos portugueses, olha a influência dos portugueses aqui, né? E o contexto que envolvia geralmente seus personagens, veste como roupa branca, né? Azul, vermelho, né? A marajoada de São Benedito é uma das mais tradicionais, celebrada desde 1998, certo? E a gente tem aí o coco do Nordeste, como no litoral brasileiro, é um ritmo dançante. Há um mestre que puxa os cantos enquanto os dançantes formam fila ou roda, realizando passos coreografados e batem palma, marcando o ritmo. A dança tem influência indígena, olha a influência indígena, e africana, olha a influência africana. O coco representa formato e nome variado, dependendo dos elementos que acompanham, como os instrumentos. É representado em várias épocas do ano e em período de festa junina, certo, turma? Então, essas aí são todos o quê? São todas manifestações culturais, né, que está espalhado por toda a nossa região aí do Brasil e várias dessas têm manifestações de várias outras culturas, de vários outros povos, africanos, portugueses, indígenas, né, que por aqui passaram e a gente teve contato. Então, essa aí foi a nossa aula de arte e a gente tem ali no livro, no capítulo 2, nós temos a página 26, 29 e 32 para vocês responderem e a gente faz a correção na nossa aula, que será terça-feira, nossa aula online. Ok, turminha? Então, na terça-feira a gente se vê.